Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Milena Luiz, de Língua Portuguesa da Escola Municipal Dr. Newton Alves, em Atafona. Serei a professora das turmas 802 e 803 do 8º ano do ensino fundamental. Estou gravando esse videozinho aqui para dar as explicações do conteúdo dessa semana. Nosso primeiro conteúdo é o resumo e a resenha. Qual a diferença entre os dois? Resumo, basicamente, a análise textual feita com as próprias palavras. E a resenha contém o resumo, a análise interpretativa, mais uma síntese pessoal que pode ser opcional. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver um conceito mais amplo de resenha para compreender melhor. A resenha é a elaboração de um texto a partir de um livro ou um documento, em que pode ser realizada uma comparação de seu assunto ou uma avaliação crítica. A resenha é produzida para mostrar a opinião crítica do autor sobre os livros e ou documentos já lidos. Além disso, ajuda a guiar o leitor sobre determinado assunto. Para a gente compreender melhor, dentro da resenha, o resumo está inserido. Então, toda resenha possui o resumo. E dentro dessa resenha, eu tenho informações sobre o autor da obra, porque é bom eu compreender o contexto em que o autor está inserido, para que eu possa analisar as condições que ele teve no momento de escrever determinada obra. E nessa resenha também, geralmente consta a minha opinião sobre aquela obra, minha opinião crítica mesmo, com lados positivos e negativos. E essa questão da opinião, ela é tão importante que ela vai incentivar o leitor a consumir aquela obra, ou ela vai de uma certa maneira também desmotivar o leitor a consumir aquela obra. Muitas vezes, quando a gente tenta buscar indicações de filmes, séries na internet, a gente vê os comentários. Não é uma resenha, é apenas um comentário. Mas quando os comentários, na sua maioria, são ruins, você não quer assistir, você vai perder o tempo assistindo a um filme ou uma série que você viu que os comentários não são bons? Agora, quando os comentários são bons, que as pessoas falam, não deixe de ver, é imperdível. Mesmo que você não goste, você vai ver para tirar a prova. Resumo. O que é resumo? É uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. O resumo é o ato de resumir alguma coisa através de uma síntese ou sumário. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo, argumento de filme e peça teatral. Então, o resumo ele vai apenas informar aquelas situações, ele vai enumerar os pontos principais daquela determinada obra que está sendo analisada. Vamos ver a diferença entre resenha resumo e resenha crítica. A resenha resumo é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Ou seja, você dá apenas informações sobre os fatos que aconteceram. Já a resenha crítica é diferente, é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele. Aí entram as opiniões de quem assistiu, de quem leu. Uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado recensão crítica. O que deve constar numa resenha? Obviamente, o título, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada. Como eu falei, é muito importante eu falar sobre quem escreveu. Imagine uma obra de Castro Alves.
que é conhecido como o príncipe dos poetas. Castro Alves, ele escreveu na época da escravidão. Então é interessante observar que as coisas que ele escreve têm a ver com a escravidão, porque ele escreveu, ele viveu e falou sobre esse momento. Se eu pegar essa obra fora de contexto, eu posso não compreender muito bem. Então, por isso é importante focar nos dados bibliográficos. O resumo ou síntese do conteúdo, claro, e a avaliação crítica, que aí entra a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Técnicas para elaborar resumo. Não pressuponha que seu leitor saiba sobre o texto original. A ideia é que você vai contar a história para o leitor. Então, você vai resumir os fatos principais, imaginando que ele não conhece absolutamente nada da história. Traga as fontes necessárias. Leia o texto na íntegra atenciosamente. É impossível você resumir algo que você não tem conhecimento. Encontre a ideia principal de cada parágrafo, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Logo após, faça um resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas. Identifique os detalhes importantes, como argumentos e provas da ideia central. Sublinhe o que você achar essencial. Em geral, o resumo possui um título. Então, de cada parágrafo, você já vai destacando as ideias centrais, que aí vai facilitar o seu trabalho na hora que você voltar e for resumir. Etapas para um bom resumo. Compreender o texto que será resumido. É muito importante isso, porque se você não compreender, você não tem como explicar uma coisa que você não compreendeu. É importante observar também que se no texto há palavras que você não sabe o significado, você deve buscar o significado dessas palavras, fazer um glossário para que você possa até explicar o porquê dessas palavras no texto. Pode ajudar a buscar informações sobre o autor, sua posição ideológica, seu posicionamento teórico, como eu falei antes, para você compreender melhor o porquê daquela obra. Detectar as ideias que o autor considera relevante, principalmente quando se trata de gêneros argumentativos. Buscar identificar a questão que é discutida, a posição, a tese que o autor rejeita, aquilo que o autor é totalmente contrário, a tese que o autor sustenta, os argumentos que sustentam ambas posições, o porquê que ele é contra, o porquê que ele é a favor. E a conclusão final do autor. Nesse momento, você não vai discutir com a opinião. Quando eu falo em observar as posições do autor, mesmo que você discorde da posição dele, caso seja um assunto polêmico, tipo pena de morte, aprovação da pena de morte no Brasil, mesmo que você seja a favor, que você seja contra, não cabe a você discutir com o autor e sim expor a opinião dele, tá? Na resenha que você tem a oportunidade de discordar e colocar o seu posicionamento. No resumo, não. Nós temos aqui um quadrinho que a gente sintetiza as principais diferenças entre resenha crítica e resumo. Resenha crítica, cabeçalho, referência da obra resenhada, ok? Informações sobre o autor, de forma breve, informações como nacionalidade, formação, livros publicados, etc. Resumo, ideias e partes principais da obra, inclusive, caso houver, especificar quantos e quais são os capítulos, comentários e julgamentos do resenhista, ou seja, de você que está escrevendo, recomendações do resenhista, público-alvo, a qual a obra é endereçada. Então, você, nesse caso, vai dar essas informações. Resumo, referência à obra que será resumida, precede o texto, ressaltar objetivo, método, resultados e conclusões do documento, retirar elementos redundantes e aspectos irrelevantes, tudo aquilo que for excesso no texto, já que você está resumindo, você retira, para você expor somente o necessário. Seleção das ideias principais, que esse é o principal objetivo, selecionar as ideias principais, os fatos principais, para que ele seja exposto. O texto deve ser em prosa. O que é isso? Eu não posso escrever um resumo em verso. Eu tenho que colocar em prosa, em parágrafos. Não deve ser produzido em tópicos, tá? Não é um fichamento. É para produzir em parágrafos. Usar predominantemente o verbo na voz ativa
e na terceira pessoa. O que é o verbo na voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Fulano fez isso, fez aquilo. Palavras-chave. Palavras-chave são colocadas após o resumo, indicadas pela expressão palavra-chave, e devem estar separadas por vírgulas e finalizadas com um ponto final. Basicamente, a diferença entre a resenha e o resumo é que os dois contêm, imagine que você está contando a alguém uma briga que você teve com seu irmão. Se você teve a briga com seu irmão, você vai resumir a briga, vai contar os fatos. Logicamente que se você brigou, você vai puxar a sardinha para o seu lado e vai contar a sua versão da história. No caso isso já seria uma resenha, porque você está dando a sua opinião e está influenciando a pessoa para quem você contar a ficar do seu lado na história. Já o resumo seria alguém que viu a briga e vai contar, olha, aconteceu isso, isso e isso. As outras pessoas vão decidir quem está ou quem não está com a razão, certo? No portal tem um texto que explica bem detalhadamente sobre esses fatos. Tem uma atividade também bem tranquila de resolver. Espero que vocês tenham compreendido. E caso tenham alguma dúvida, precise de alguma coisa, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Bom trabalho e boa semana para vocês. Cuidem-se e fiquem com Deus.